Já parou para pensar no poder que uma única frase pode ter? Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão sobre um provérbio antigo, um pedacinho de sabedoria que coloca frente a frente dois tipos de riqueza e que nos faz questionar o que é que realmente tem valor na nossa vida. Olha só, o nosso ponto de partida é esse aqui, Provérbios capítulo 10, versículo 2. É uma afirmação muito forte, né? Coloca duas coisas em oposição direta. De um lado, os tais tesouros da impiedade e do outro, a justiça. Vamos agora tentar desempacotar o que cada um desses conceitos significa para a gente hoje. Beleza, vamos começar pela primeira parte da frase. O que seriam exatamente esses tesouros que, segundo o provérbio, não servem para nada? Então, basicamente, a gente está falando de qualquer tipo de ganho que vem de um lugar errado. Sabe, é aquele lucro que vem da desonestidade, aquela vantagem que a gente consegue ir abrindo mão da integridade, aquele atalho que sacrifica os princípios. E, poxa, isso se encaixa perfeitamente no nosso mundo de hoje, né? Desde as pequenas coisinhas, as trapaças do dia a dia, até os grandes esquemas de corrupção que a gente vê por aí. E aqui está a grande sacada sobre esses tais tesouros. A promessa deles é sempre o ganho rápido, a satisfação que vem na hora. E, olha, talvez eles até entreguem isso, por um momento. Mas a sabedoria aqui é que essa satisfação é muito passageira. Ela não se sustenta. No fim das contas, não é com isso que se constrói uma vida plena, uma vida com significado de verdade. Agora, esse quadro aqui coloca o dilema de um jeito muito claro. Vamos olhar com calma. De um lado, a gente tem os tesouros da impiedade. Eles aparecem como ganhos fáceis, trazem aquela satisfação de momento, mas no final não têm valor duradouro. Já do outro lado, o caminho da justiça. Ele é construído em cima de princípios maiores, de integridade. E o resultado? Bom, aí o resultado é um valor eterno, uma vida que é verdadeiramente abundante. A escolha, no fundo, é entre aquilo que é rápido e aquilo que é real. Ok, então vamos agora para a segunda parte do versículo, a parte que traz esperança, que nos mostra a alternativa. Afinal, qual é o poder da justiça? É importante entender que a palavra justiça aqui vai muito além da ideia de lei, de tribunais. Aqui se trata de um modo de vida. É um compromisso pessoal de viver alinhado com princípios maiores, de escolher fazer o que é certo, de forma consistente e, acima de tudo, agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. E a promessa que vem com isso é bem profunda. Quando o provérbio diz que a justiça livra da morte, a reflexão vai além da vida física. A ideia aqui é um livramento de uma morte espiritual, sabe? De uma existência vazia, sem propósito. Então, escolher o caminho certo nos afasta desse vazio e nos leva na direção de uma vida mais cheia, com mais significado. Entender os conceitos é o primeiro passo, claro. Mas a grande questão é como é que isso se aplica na prática. No fim do dia, tudo se resume às escolhas que a gente faz, uma após a outra. E é nesse ponto que a reflexão fica bem pessoal. A pergunta que fica no ar é direta. Será que as nossas decisões do dia a dia, desde as pequenas até as maiores, estão nos levando na direção da integridade ou será que estão nos puxando para o lado dos ganhos fáceis? Então, como é que a gente pode tornar isso algo prático? Esse caminho pode ser visto em 4 passos que se completam. Primeiro, a gente precisa refletir sobre as nossas escolhas. Depois, buscar se alinhar com esses princípios. A partir daí, a gente começa a agir com integridade. E, no fim, tudo isso se apoia na confiança de que fazer o que é certo é, sem dúvida, o melhor investimento que existe. E isso tudo nos leva à conclusão mais lógica dessa reflexão. Qual é o resultado final de uma vida que é guiada pela justiça? Então, o ponto principal é esse. A busca por uma vida de verdade, aquela vida plena e com significado, não está nos tesouros que a gente acumula rapidinho, mas sim na riqueza de caráter que a gente constrói com escolhas justas e consistentes ao longo do tempo. Pensa só nessa imagem de um tesouro que não pode ser corroído. É muito poderosa. Diferente da riqueza material que a gente pode perder num piscar de olhos, a riqueza de uma vida íntegra é permanente. É um tipo de legado que nem o tempo, nem as circunstâncias conseguem destruir. E para fechar, fica essa pergunta para a gente levar. Não se trata de ser perfeito, mas sim de ter uma direção. Cada ação, cada decisão nossa é como se fosse um tijolo. A questão final é, o que a gente está construindo com esses tijolos? Um tesouro que é passageiro ou um que dura para sempre? A escolha, no fim das contas, é nossa.